Boa noite a todos. Pai de infinita misericórdia, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de nos encontrarmos virtualmente para um estudo das Tuas palavras. Esteja com todos nós e principalmente com Ana, Flávio, não sei se Rafael virá, orientando, canalizando todas as suas palavras para o bem, para o amor e para a paz. Sede conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Eu ainda não sei se o Rafael vai participar hoje, porque eu perguntei, mas ele não respondeu ainda, então eu não sei. Mas vamos começar com o nosso Páginas de Luz de hoje. E hoje eu não vou trazer uma história de Neio Lúcio. Hoje eu vou trazer uma história, assim, bem resumida, de um fato que se deu com Jesus de grande importância para os trabalhadores da caridade. Ela se encontra, essa história, no livro da Boa Nova, de Humberto de Campos, né? E na lição número 11, que fala o Sermão do Monte. Nesse livro está na página 74 a 80, né? Então, ele conta um fato que se deu entre Levi, que era um evangelista Mateus, né? E 3 homens muito pobres que indagaram ao discípulo Levi a possibilidade de seguir Jesus, ao que ouviram essas duras indagações. Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, que foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, caso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Nós vamos notar aí que Levi tratou os 3 homens pobres, né, pelos seus nomes próprios, né? E quem diz que não podemos tratá-los pelos seus próprios nomes? Esses homens eram precários de saúde física, de cultura intelectual e de harmonia na vida familiar. E eles se sentiram humilhados por reconhecerem as suas penosas deficiências para servirem a Jesus. Eles queriam trabalhar, aprender as lições do Mestre, servir ao reino de Deus. E com essas palavras de Levi, descobriram as suas próprias incapacidades. Em outro momento, o apóstolo Mateus narrou ao Senhor o ocorrido com os pobres irmãos. E Jesus, ouvindo com atenção e respeito, falou com muita bondade, né? Então, Levi achou que, ao falar isso para os 3, que eram 3 pessoas que ele conhecia, ele falou para Jesus o que ele tinha feito, né? E o que Jesus respondeu para ele. No entanto, Jesus olhou para ele com um profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. E ele disse assim, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra
não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-nos tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença do nosso Pai em seus espíritos. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da vitória material? Nesse belíssimo texto, né, Jesus recomenda levar a mensagem do Evangelho aos pobres e sofredores do mundo. Esses irmãos, sofrendo a extrema precariedade, carregando grandes sofrimentos com o seu espírito, vivendo no estado de boa consciência e bom coração, estão mais próximos de Deus nas suas esperanças. E logo após, o mestre esclareceu a Levi com grande beleza de amor o que nós, os espíritas, precisamos oferecer aos sofredores do mundo. Quando ele diz, é imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Eles quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são terras fecundadas pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem o nosso Pai. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Precisamos, meus amigos, pelos ensinamentos de Jesus, amar os sofredores do mundo mais intensamente com as melhores energias do coração espiritual. Não nos fixemos tão somente nas ofertas de dinheiro, alimentos e outros bens de consumo. Jesus espera muito mais as doações dos nossos melhores sentimentos, né? Logo a seguir dessa história toda de Davi, de Levi, Jesus vai se encontrar com muitos pobres, na expectativa da sua intervenção curadora e da palavra abençoada. E naquele momento, naquele ambiente que Jesus vai, existiam os velhinhos trêmulos, os lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhos, né? Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo das feridas que lhes corroíam as mãos e os pés. E todos eles se comprimiam ali, ofegantes pela palavra de Deus, né? Eles se comprimiam porque eles queriam ouvir os ensinamentos, né? E ante dos olhares apreensivos e felizes, Jesus
pregou as bem-aventuranças, né? E essas bem-aventuranças a gente pode considerar as bem-aventuranças celestiais, né? E ele pregou as mentes e corações dos mais pobres e dos mais sofredores. E quando ele encerrou essa pregação de profunda beleza, os mais pobres e os deserdados que o ouviam, extasiados, se cercaram de Jesus, que lhes oferecia atenção, o sorriso, a afabilidade e a doçura, né? Muitas mães sofredoras e oprimidas que ali estavam, com um suave fulgor nos olhos, levaram os filhos, né, para que ele os abençoasse. Os anciões de cabelos já grisalhos e embranquecidos beijavam as suas mãos, né? Os cegos e os leprosos rodeavam Jesus com um semblante muito sorridente e diziam, né? Bendito seja o Filho de Deus. E Jesus acolhia todo mundo muito satisfeito, né? Enviando a todos um sorriso e toda a sua afeição. A gente sabe, ou já ouviu falar, ou estamos ouvindo falar pela primeira vez, que naquele dia Jesus não promoveu nenhuma cura, não multiplicou pães, não saciou a fome dos famintos, mas ele ofereceu a caridade de suas palavras, né, envolvidas com fé, convicção, com esperança, com perdão, com misericórdia. A gente fala que o Sermão do Monte é tudo aquilo que o homem precisa para poder viver, para poder evoluir, não é assim? E esses exemplos de Jesus, né, precisam ser imitados por nós, principalmente para nós espíritas, né? Entretanto, devemos amar os mais pobres, mas sem hipocrisia, sem censura, sem condenação, sem fiscalização, sem desabonar a crença religiosa de cada um, sem impor a fé espírita, né? Sem tolher a liberdade de consciência, sem preconceito racial, sem fanatismo da agressão, né? Aí, agindo assim, nós, espíritas, praticaremos a caridade que não suspeita mal, né? E após esse fecundo convívio de fraternidade de Jesus com o povo humilde, nós vamos encontrar o atento discípulo Levi, né, que chamou mais tarde Mateus, apreciando as pessoas que deixavam o local, observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto. E esse discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde também desciam do monte, abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. Levi notou esse semblante de alegria e esperança na face daqueles 3 homens pobres, após ouvirem com entusiasmo e enlevo as sublimes palavras do Senhor. O discípulo, então, aproximou-se deles, saudou-os, irradiando alegria, e compreendeu que o ensino do Mestre
veio para todas as criaturas. Reconheceu que os mais desafortunados do mundo assimilam com maior autenticidade as verdades de Deus e de amor ao próximo. A gente sabe, né, que Jesus vivia sempre rodeado de gente simples e sofredora, amando sempre, servindo sempre, e ele relacionava-se fraternalmente com todos. Ele transmitia amor e carinho, humildade e ternura sempre. Nós, os espíritas, também devemos amar os irmãos da dor humana, né? Usando a alma e o coração e confraternizando-nos intensamente com eles. Se Jesus ensinou com palavras claras de profundo amor as bem-aventuranças aos mais pobres da época, por que agora em nossas casas espíritas e instituições de caridade não poderemos reviver com fecunda espiritualidade esses momentos desse mestre tão amado? Bom, essa foi a nossa Páginas de Luz de hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa a mais sobre a história de Levi, né, mais conhecido como Mateus, a gente pode falar. Sim. Sim. Ah, já tá aí? Que bom que ele chegou. Oi, Rafa. Alguém mais quer comentar, fazer algum outro comentário? Não? Rafa, então é com você. Saudade, você está sumido, hein? Um grande abraço para tu, boa noite. Tá? Nem fala. Boa noite, gente, tudo bom? A paz de Jesus permaneça em nossos corações, que a gente possa aí, nessa noite de estudos, poder refletir um pouco mais sobre essa lição do Evangelho que a Aninha trouxe para a gente, e que, como o Flávio disse, que a gente consiga viver o Evangelho, porque realmente estudar o Evangelho é a parte mais fácil. Viver o Evangelho é o nosso grande desafio, que não é um desafio de vencer o outro, é o desafio de vencer a nós mesmos. Eu vou seguir com o estudo de Nosso Lar, mas eu queria que o Flávio me ajudasse o seguinte. Flávio, onde é que nós paramos? Que eu não lembro. Foi naquela jovem desencarnada? Mas aí, eu lembro que estava na jovem desencarnada, mas agora fechou aquilo? Eu não lembro. Bom, vamos lá. O que aconteceu ali? No capítulo da jovem desencarnada, a gente estava conversando, vocês se recordam que André Luiz, após receber a permissão de ir ficar na casa de Lísias, ele foi acolhido pela família. E quando eles estavam ali na mesa de refeição, onde se debateu sobre o amor, alimento das almas e outras coisas mais, ele notou que uma pessoa não se sentava à mesa. Essa pessoa era justamente a neta, ou parece ser a sobrinha de Lísias, enfim, era a neta da mãe de Lísias. E
ali ele percebeu o seguinte: afinal de contas, por que essa pessoa não pode sentar aqui para comer conosco? E naquele instante, a mãe de Lísias começa a esclarecer: olha, ela não pode porque ela está muito revoltada, ela ainda está emanando energias deletérias, fluidos deletérios, e a gente não permite que ela sente-se aqui ainda com essa postura mental. E a gente percebe a importância da postura mental em tudo que ocorre no plano espiritual. Bom, passado esse capítulo, André Luiz entra no capítulo 19, a jovem desencarnada, e começa ali a investigar a situação dessa menina. E a avó começa a esclarecer: olha, ela desencarnou, vítima de tuberculose, chega aqui no plano espiritual com uma saudade imensa do noivo, com uma saudade imensa de tudo aquilo que ela deixou na Terra, e ainda sentindo os sintomas da tuberculose. E por que a gente fala que ela ainda tinha os sintomas? Porque em determinado momento, André Luiz narra que ela tossia e cobria a boca com um lenço, que é uma postura típica das pessoas que tinham tuberculose à época, que muitas vezes tinham a tosse e alguma secreção junto ali. Enfim, após isso, ela começa a conversar com a avó, conversar com o André Luiz, e começa a notar o seguinte: olha, eu estou desencarnada aqui, mas eu estou com muita saudade do meu noivo. E a avó vai dar uma lição para essa menina e começa a dizer a ela: olha, minha filha, não seja tola, você está aí muito preocupada com seu noivo, mas seu noivo em breve vai arranjar outra pessoa. E a gente começa a prestar atenção nesse atendimento fraterno, vamos dizer assim, da avó, que a avó joga muita coisa, fala muita coisa diretamente com a neta, coisas que a gente acha assim: meu Deus, como é que vai recuperar uma pessoa falando essas coisas todas? Mas a avó diz, com toda a caridade do mundo, com todo o amor do mundo, mas ela diz a verdade para a neta, que ainda tinha noções ilusórias. Por que também que ela conta essa verdade? Porque é necessário que a perda dessa ilusão, a perda dessa conveniência do mundo material para poder assimilar as coisas do plano espiritual. Enquanto a gente tem o nosso pensamento muito focado no plano material, a gente não consegue assimilar as coisas do mundo espiritual. E isso não acontece só quando a gente desencarna. Isso acontece conosco enquanto nós estamos aqui também. Enquanto a gente enxerga a vida com o olhar material, dificilmente a gente consegue enxergar as coisas espirituais. Enquanto a gente enxerga o nosso sofrimento com o olhar material, dificilmente a gente consegue aproveitar o sofrimento pelo qual estamos passando. Aproveitar, que eu digo, não significa que nós vamos passar, sofrer, paz e amor, tá tudo de boa. Não é nada disso. Isso é alienação. A gente vê muito isso no mundo. As pessoas passando por determinadas situações e preferindo a alienação. As pessoas passando por uma pandemia, mas preferindo fingir que está tudo bem e nós vamos sair, vamos curtir a vida como se nada estivesse acontecendo. O nome disso é uma postura psicológica de alienação. Ali, o encontro com a realidade é justamente colocar você frente a frente com a verdade. E para encarar a verdade, o que é que nós precisamos? De fé. Essa fé raciocinada que o Espiritismo vem trazer para nós. Porque quando a verdade nua e crua se apresenta para todos nós, é a fé que nos socorre. Quando o sofrimento puro, livre de todo subterfúgio, livre de todo excesso de culpa, que a gente gosta de culpar o outro pelo nosso sofrimento, quando ele aparece de forma pura para nós, é nessa hora que a fé passa a ser o remédio. Porque nessa hora nós começamos a assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Nós começamos a assumir a responsabilidade sobre os nossos sofrimentos, sobre aquilo que nós passamos.
ainda que aquilo que nós estejamos passando seja reflexo da atitude do outro. Mas nós acolhemos esse sofrimento e passamos a transformá-lo em um grande professor. Porque essa é a missão da dor no mundo. A dor não veio para punir ninguém, mas para nos educar. Ela tem uma função educativa. Se o reflexo dela é o sofrimento, paciência, infelizmente esse ainda é o mecanismo que Deus nos mostrou, Deus utiliza para nos ensinar. Mas é como se fosse uma professora particular, que a gente começa a precisar da professora particular quando estamos indo mal em determinada matéria. À medida que a gente vai caminhando sozinho, que a gente vai se recuperando, o professor particular vai ficando de lado até o momento em que ele é dispensado. A dor na nossa vida é assim também que funciona. À medida que o sofrimento não é mais necessário para nos educar, ele vai ficando para trás, ele vai sendo deixado de lado. Então, Flávio, depois dessa introdução que a gente fez sobre a jovem desencarnada que estava sofrendo e ainda passava por sofrimento, onde é que nós entramos? No próximo capítulo? Não, é o outro capítulo. Então nós vamos para frente. Vamos para frente. Então, nós vamos para o capítulo 20. Já parei aqui. Noções de lar. Todo mundo lê? Flávio, você consegue ler? Porque você enxerga mal. Se você estiver lendo, está todo mundo bem. Tá bom? Tá ótimo. Capítulo 20. Noções de lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso, André Luiz narrando para nós. Desempenhando tantos deveres, dona Laura, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? E ela diz, sim, meu filho, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Olha a pergunta de André Luiz. E a dona Laura diz, o lar terrestre é que de há muito se esforça para copiar o nosso instituto doméstico, meu filho. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, quando desencarnei, pela última vez, trazia, como é natural de ser, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo dessas lições recebidas, dona Laura? Indaguei com interesse. André Luiz, né? O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais
que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Entretanto, importa considerar que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com direitos e deveres legitimamente partilhados. Vamos parar aqui um pouquinho, que tem bastante coisa para a gente conversar sobre essa noção de lar. O que a gente conversa aí nessa explicação da Dona Laura? Esse capítulo é um capítulo para lá de polêmico, principalmente para o pessoal, para as feministas de plantão. O que a gente tem aí? Primeira coisa, ela mostra para a gente aquilo que já está no Livro dos Espíritos. O plano terrestre, ele não é um mundo primitivo. O mundo primitivo, o mundo primeiro, é o mundo espiritual. De modo que tudo aquilo que a gente vê aqui na Terra é cópia daquilo que está no plano espiritual. Então a Dona Laura diz assim: André, o pessoal que está aí na Terra está tentando copiar o instituto doméstico que nós vivenciamos aqui no plano espiritual. Então a gente percebe que, na verdade, nós estamos aqui com um rascunho daquilo que funciona no plano espiritual. E aqui, quando nós fazemos essa comparação, nós estamos tomando por base os planos espirituais que são superiores à Terra, obviamente. Embora tenha muito instituto doméstico que seja cópia do umbral, porque é uma confusão, é a casa de que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, nós estamos aqui baseando no plano espiritual superior. E ela começa a mostrar o seguinte: o lar é como um vértice. É o vértice. O vértice que tem... O vértice, para quem não sabe, né, tem duas retas. É um ângulo de 90 graus. Numa reta, o sentimento masculino. Na outra, o sentimento feminino. Nós estamos falando de sentimentos. Nós não estamos falando de polaridade sexual. Nós estamos falando de sentimentos, de características. Quando ela diz, de um lado o sentimento masculino, do outro lado o sentimento feminino, é preciso que a gente entenda que aqui na Terra nós temos muitos homens na polaridade feminina. Ah, você está falando do homossexual? Não. Eu estou falando daquele homem que traz traços da feminilidade. Traço da feminilidade não é trejeito, não é o gay, não é o homossexual, não é nada disso. É a forma de pensar, é a cabeça, é o sentimento, é o modo de falar, é o modo de aconselhar. Como nós temos mulheres que também têm os sentimentos e os traços na masculinidade. Então, muitas vezes a gente tem um casal no lar que o homem está fazendo o papel daquela postura mais doce, é aquele que vai passar a mão na cabeça, é aquele que vai aconselhar, e a mulher é aquela figura mais rude, aquela figura mais dura, mais direta. E muitas vezes a gente tem o lar em que uma única pessoa desenvolve os dois papéis. Na hora que precisa ser dura, eu vou ser dura. Na hora que precisa aconselhar, fazer aquele papel, eu vou fazer aquele papel. Então, a gente vê que o lar é essa união de sentimentos, essa união de características, essa união de posturas. O problema está onde? O problema está em harmonizar essas coisas. Por quê? Porque nem sempre é fácil harmonizar isso dentro de casa. Nem sempre é fácil as pessoas se entenderem. Mas isso não é um problema de casal espírita, casal católico, casal religioso, casal que está na balada, casal com Covid ou sem Covid.
Isso é um problema humano. Porque, veja só, a gente conseguiu estreitar os laços de comunicação através de internet, videoconferência, etc, 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 há anos. A gente conseguiu botar um foguete na Lua. A gente consegue colocar um satélite investigando outro planeta, achando vida no universo. Mas a gente continua no século XXI com o maior problema da humanidade: convivência. Desde nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos com o Evangelho aberto, com a Boa Nova aberta, tentando conviver. Esse é o grande desafio do lar. E é por isso que André Luiz inaugura um capítulo especial para trabalhar essas noções de lar conosco na obra Nosso Lar. Porque imagina só, a gente muitas vezes conversa sobre a obra lendo aquilo que está ali. Mas vamos pensar na cabeça do autor espiritual? Ele tem tanta coisa para colocar, tanta coisa para escrever, principalmente um autor espiritual como André Luiz, recém-chegado, recém-desencarnado. Ele tem muita novidade para contar. Se o cara abre um capítulo exclusivamente para falar sobre noção de lar, é porque a gente ainda precisa muito disso aqui no plano terrestre. Porque senão ele falava de outra coisa, gente. O cara tem muita coisa para contar. É o primeiro livro dele. O Chico estava começando, sabe-se lá se o Chico ia continuar escrevendo isso tudo? A chance era muito grande, mas o médium pode abandonar, pode desistir, pode fazer alguma loucura e largar isso tudo. E o Chico era médium, como todo mundo, porém um médium mais dedicado que muitos outros. Mas podia não dar certo. Então André Luiz, na primeira obra dele, na coleção A Vida do Plano Espiritual, ele escolhe escrever sobre noções de lar. Por quê? Porque isso é muito importante para nós. E ela, quando fala ali, olha, a instituição família parece ameaçada, mas não está. Por quê? Porque o plano espiritual tem um planejamento para isso tudo que a gente está passando. E o Espiritismo vem resgatar essas noções de lar. Através das obras de André Luiz, através das obras de Emmanuel, e através da própria obra da codificação. Então a gente vai seguir, eu vou voltar um pouco para ler outros trechos e a gente fazer o comentário melhor dos outros trechos que ela trouxe. Ela mostra que quando ela voltou do planeta, ela também tinha várias ilusões. E ela diz assim, olha, eu conversei com um orientador muito versado em matemática. Aí você vê, o cara para conversar sobre noção de lar, ele é muito versado em matemática. Eu fico pensando assim, gente, deve ser porque mulher faz muita conta, né? E aí você tem que organizar aquilo tudo para poder conseguir conversar sobre lar, sobre família, deve ser porque tem muita conta, muita despesa e um monte de coisa de lá. Só pode ser, ainda mais hoje, com inflação. Fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução. Aí eu já comentei sobre isso. É templo onde criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. Aqui é o primeiro problema que a gente tem. Quem se une primeiro espiritual do que corporalmente? A nossa relação no mundo, ela já começa assim, a gente começa a relação pelo namoro. E o namoro, ele começa através de quê? Eu gostei muito daquela pessoa. Por quê? Porque ela é muito gente boa, não sei o quê. Você conheceu ela onde? A gente se conheceu na exposição de Miracema, a gente se conheceu na boate, a gente se conheceu na balada, a gente se conheceu no carnaval. Estamos juntos até hoje, conhecemos no jogo da Copa do Mundo. Esse encontro primeiro não foi espiritual. A relação de namoro da Terra, ela não é muito pautada em valores espirituais, até porque muita gente começa a namorar ali na adolescência, os hormônios estão eclodindo,
as pessoas não estão muito preocupadas com essa coisa, noção espiritual, eu gostei dele, muito gente boa, não sei o quê. Isso é mais lá para frente. Então começa aí as nossas noções. A gente não tem a educação de valores espirituais estarem à frente. Por isso a evangelização infanto-juvenil é muito importante para todos nós e é uma tarefa muito importante na casa espírita, porque é justamente com a evangelização infanto-juvenil que você educa a criança para colocar valores espirituais à frente. Porque quando não é isso, o que vem à frente são os valores materiais, seja o corpo, seja o carro, seja o dinheiro, seja o sorriso bonito do outro, seja lá o que for que vem na frente, mas vem tudo menos valores espirituais. Então, se eu não tenho valores espirituais à frente, como eu posso pensar em uma união espiritual antes de corporal? Não tem como. Primeiro ponto. Prosseguindo, há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Olha só, estudiosos de questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração doméstica. Regeneração da vida doméstica não é regeneração, vamos recuperar os casamentos e isso e aquilo. Não, vamos recuperar a harmonia. Vamos recuperar o equilíbrio psíquico primeiro. Vamos vencer preconceitos. Porque hoje o que nós temos de família? Nós precisamos mudar o conceito de família porque ainda estamos muito presos a determinados conceitos e a determinados valores que muita gente fala, isso é tradicional. Não, isso é amor. Se nós vivemos hoje num organismo social que precisa de regenerar a vida doméstica, a regeneração da vida doméstica, toda ela é pautada na harmonia e no amor. Porque a lei divina, ela é toda embasada no amor. Então, para eu pensar num lar regenerado, eu estou pensando num lar que tem amor. Eu não estou pensando em sexo primeiro, eu não estou pensando se tem pai, se tem mãe, eu não estou pensando se é o avó que cuida do neto, se é só o pai, se é só a mãe que cuida do neto. Não é isso que eu estou pensando. Eu estou pensando primeiro o seguinte, eu estou construindo um lar com amor. Isso é regeneração da vida doméstica. Porque, veja, a Madre Teresa de Calcutá disse assim, meu filho, se essa criança não te serve, dá ela para mim. Há pessoas que acolhem não sei quantas crianças. E eu fico pensando que espírito é esse? Porque eu estou passando um aperto com um filho. Que espírito é esse? Isso é um espírito que ama. Regeneração de vida doméstica não é começar a traçar modelo de família monoparental, não sei o quê. Não é nada disso. É amor. É começar a fazer as pessoas aprenderem a amar. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Os homens vão realizando vagarosamente significa que nós estamos, então, de acordo com a evolução do tempo, avançando. Mas todas as vezes que nós damos um passo à frente, significa que nós estamos caminhando na direção correta? Muitas vezes não. Mas aquele passo é o passo da experiência. É o passo que eu vou até ali, vi que não deu certo, vou dar um passo para trás para corrigir o destino, para mudar o caminho. Onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente
partilhados. Aqui é outro problema. Direitos e deveres legitimamente partilhados. Onde? Vamos conversar sobre isso agora aí, ó. Olha só. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Tem isso na Terra, gente? Casal que não dá certo, casal que vive na indiferença ou então no egoísmo, cada um está pensando só em si, ninguém está pensando nos dois, ninguém está pensando na família. Será que tem isso, meu Deus do céu? Quando o marido permanece calmo, a mulher está desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala dos filhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o marido fala da dificuldade do trabalho, a esposa está voltada no gabinete da moda, está pensando na roupa e não sei o quê, não está nem aí para aquilo que o homem está falando. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida. Isso aqui é o máximo. Eu acho o máximo essa figura que o André Luiz cria da casa. Porque ele pega o ângulo de 90 graus e quando a pessoa estuda lá a trigonometria, o que é que você faz num ângulo de 90 graus? Você coloca lá um quadradinho ali, dá o pontinho no meio, a casinha, é a casa. Ele pegou essa figura e transformou no lar. Ele transforma isso no lar. E ele mostra o seguinte, olha, se as retas não estão ajustadas, você não tem um lar. Se os sentimentos das pessoas que estão dentro de casa não se ajustam, o ângulo desce ou sobe, você não tem um lar. É uma ilustração fantástica. É uma inteligência espiritual mesmo, essa ilustração. Porque não adianta uma pessoa estar equilibrada quando o outro não está. Você não tem um lar. Para ter um lar, você precisa de equilíbrio. Para ter equilíbrio, você precisa aprender a compreender. Para aprender a compreender, a gente precisa amar. Eu volto no amor. Mas olha o exemplo que o André Luiz traz para nós ali com a senhora Laura. Olha, o marido está contando a dificuldade da vida dele, a dificuldade do dia dele, a mulher está pensando lá na roupa, está pensando não sei o quê, está viajando. O nome disso é indiferença. É óbvio que, assim, a gente sabe, eu sou homem, né? A gente sabe que a mulher aturar o homem é difícil. O homem, muitas vezes, é muito chato. Porque a mulher, às vezes, está com um monte de coisa para fazer e ele quer que a pessoa pare. Me dá atenção, quer atenção na hora que não dá para dar atenção. Coisa de homem. A mulher, às vezes, quer atenção na partida de futebol ou quando o homem está fazendo alguma outra coisa, ou quando ele está doido para sair pro bar, para não sei o quê, para pelado, seja lá para onde for. Fala. Sim. 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 Sim, mas tem 60 anos, mas veja, a forma como ela coloca
ela coloca a indiferença do sentimento. E isso acontece até hoje. Quando ela fala assim, o homem que tiraniza, a gente vê até hoje homens que tiranizam as mulheres, que aceitam as coisas caladas. Porque... Ah, sim! Sim, sim. Isso em 1940 e pouco, não tinha direitos iguais. Sim, as mulheres não tinham direito quase de nada. Sim, é. Não, foi muito boa lembrança. Realmente, o Chico traça isso tudo em 1940 e você fica olhando isso e fala assim, gente, está falando de legitimidade de direitos das mulheres, divisão idêntica no lar. Isso era uma fantasia na época. Mas, veja, hoje ainda acontece isso. Acontece muito isso. E acontece muito isso porque as pessoas são indiferentes. As pessoas não conseguem ter empatia para sentir o que o outro está sentindo. E isso vai trazendo um certo esfriamento. Por quê? Porque a pior coisa que tem, gente, é aquilo que a gente chama de cinismo. Porque é muito pior do que você falar com a pessoa assim, olha, eu não quero te ouvir agora não. Muito pior do que você sair batendo boca e discutir, não sei o quê, é você ser cínico. Ser cínico significa que você está ali, a pessoa está falando, mas você finge que está ouvindo e finge que está prestando atenção. Isso é cinismo. E isso é muito triste. Isso mina as pessoas. Porque, no fundo, o que acontece é que as pessoas não se importam com aquilo que você diz. A gente trazendo para o mundo moderno hoje é como se a gente estivesse aqui fazendo a live, a pessoa ligou ali, botou uma letra ali, fechou a câmera e saiu. Você está dentro de casa, falando com uma pessoa, é como se ela tivesse, se fosse videoconferência, ela, desliguei a câmera e saiu. E aí você fala pensando que ela está prestando atenção, mas ela não está prestando atenção em nada. Isso é cinismo. Isso é muito difícil de nós lidarmos com esse tipo de coisa, porque nós somos acostumados ao cinismo, a gente é acostumado com esse cinismo lidando com as pessoas nas ruas, nós somos acostumados com esse cinismo lidando no trabalho, quando alguém vem falar conosco uma coisa, que você olha para aquela pessoa e pensa que aquela pessoa não tem nada a acrescentar, que a opinião daquela pessoa não importa, você finge que escuta as pessoas. A gente vê muito isso na rua, no trabalho, em vários lugares. E repetimos isso em casa. Isso é muito difícil de conviver. Isso é indiferença. Do outro lado, ele fala do egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é quando eu começo a pensar que se eu estou feliz no lar, todo mundo tem que rir comigo. É aquela pessoa que chega dentro de casa, ela está muito feliz, ela abre uma cerveja, ela abre alguma coisa e ela começa a curtir a felicidade dela sem pensar em mais ninguém que está naquele ambiente junto dela. É aquela pessoa que chega em determinado momento, liga o som na maior altura e não quer saber de nada que está ali acontecendo em volta dela. Se a pessoa está gostando da música que ela está ouvindo, se a pessoa não está gostando. A pessoa é egocêntrica. É a pessoa que vê o outro chegar em casa, sabe que o outro precisa de um abraço. Ou melhor, não sabe que o outro precisa de um abraço e já começa a jogar aquele monte de coisa na cabeça da pessoa, aquele monte de cobrança. E aí, como que fica? Não fica. Não fica. O que tem no final é divórcio. Por quê? Porque ninguém é obrigado a ficar preso ao algoz. Quando falo de um homem que tiraniza, nós temos hoje muitos episódios de violência doméstica, muitas mulheres que são tiranizadas, sim. Sim.
E nós temos que tomar um cuidado muito grande para nós não entrarmos naquele circuito vicioso de falar assim, não, mas olha só, você está ali no lar, tudo mais, e você tem que ficar aguentando a pancada, porque afinal de contas o que Deus uniu, o homem não separa. Mas Deus não uniu ninguém para bater em ninguém. Deus não uniu ninguém para ficar refém de ninguém. Isso não foi Deus que uniu. Isso é uma opção da pessoa. Existem espíritos missionários que sofrem determinadas situações dentro do lar para recuperar o outro. Mas veja, espírito missionário, ele consegue driblar as situações com sabedoria, com muita sabedoria. Não é o que a gente vê na maioria dos lares. O que a gente vê na maioria dos lares são pessoas tiranizadas, seja o homem ou seja a mulher, pessoas reféns. Porque ser refém não é só ser refém da pessoa estar te batendo, da pessoa não. É você estar passando constantemente por diversas humilhações e está com a autoestima sua tão baixa, mas tão baixa que você não percebe nem mais que as pessoas pisam em você. Isso é ser refém. Você é, de certa forma, minado sentimentalmente aos poucos, e a pessoa vai perdendo vontade. A pessoa vai deixando de sentir as coisas. E aí aquilo tudo que não é normal passa a ser normal. A gente perde um pouco da capacidade de indignação. As pessoas fazem as coisas conosco e a gente fala, não, é o jeito dele, ele é assim mesmo. Alguém minou a nossa capacidade de reação. Eu não sou obrigado a ser humilhado por ninguém. Nenhuma mulher é obrigada a ser humilhada pelo marido. Nenhum marido é obrigado a ser humilhado pela mulher. Nenhuma mulher é obrigada a ser humilhada pela sua parceira. Nenhum homem é obrigado a ser humilhado pelo seu parceiro. Numa relação em que nós temos apenas uma pessoa cuidando dos filhos, nenhuma mãe, nenhum pai é obrigado a ser humilhado por um filho, como um filho não é obrigado a ser humilhado por um pai. Isso não é normal. Quando as coisas tomam um contorno em que nós temos de um lado vítima e do outro lado algoz, isso não é união no lar. Isso não é aquela união que eu preciso ter mais tolerância com o outro. Isso é uma relação quase que criminosa, quando não é criminosa. E aí, o Espírito Emmanuel, na obra Vida e Sexo, vai dizer o seguinte: ninguém é obrigado a ficar preso com seu algoz. Rafael, você está estimulando a desconstrução do lar. Não, não estou não. Eu estou estimulando as pessoas a entenderem, você a entender o seguinte: não deixe que as pessoas minem a sua autoestima. Não deixe que as pessoas façam aquilo que elas querem com você, porque isso não é normal. Não deixe que a indiferença do outro, que o egoísmo do outro, torne você uma pessoa infeliz e depressiva, porque isso não é normal. Não é normal. Passar pelo sofrimento do lar, pelos desgastes do lar, passar pelo desgaste do dia a dia, pelo sofrimento do dia a dia, isso é normal. O mundo não é dos ursinhos carinhosos. Isso é normal. Mas pensar que eu não posso ter voz, eu não posso ter autoestima, eu tenho que sempre me moldar ao outro,
sem receber um gesto de carinho, quando eu preciso falar, quando eu preciso desabafar. Não, isso não é normal. Não é normal. Isso é prisão. Nós precisamos tomar muito cuidado com os valores que trabalhamos dentro do nosso lar. É por isso que uma das campanhas mais bonitas e mais importantes é o Evangelho no Lar. O Evangelho é libertador. Libertador por quê? O Evangelho é libertador porque você para lá para conversar. Porque muita gente para, mas não reflete sobre aquilo que está escrito no Evangelho. E aí você tem o Evangelho no Lar estéril. É só para cumprir tabela. Nós estamos falando de o Evangelho no Lar ser libertador quando ele transforma os valores que eu tenho em casa em valores espirituais. Quando ele transforma os valores que eu tenho do mundo, que eu estou trazendo para dentro da minha casa, em valores espirituais. A gente vai conversar mais sobre isso no próximo encontro, e a gente vai ver que a obra Nosso Lar, ela vai trazer aí algumas considerações polêmicas sobre a função da mulher, da esposa no lar, a função do marido, os tipos de trabalho para a mulher, os tipos de trabalho para o homem. É bem interessante isso que a dona Laura vai trazer para nós. Será que o livro está ultrapassado? Será que o Chico se confundiu? Será que André Luiz disse menos do que deveria? Será que nós precisamos readequar de novo a nossa postura sobre essa divisão de tarefas? Vamos conversar sobre isso na semana que vem. Vai ser Rafael, muito bom. Fala. Rafael, você estava comentando aí que há de se suportar alguns pequenos, eu vou dizer assim, há de se suportar alguns pequenos desentendimentos, algumas pequenas asperezas no lar entre o casal, por exemplo, entre os parceiros de trabalho, vou dizer, entre o casal, entre colegas de trabalho, porque pequenos desentendimentos são normais e eles precisam muitas das vezes de algum tempo, algum espaço para se reharmonizarem. Mas, como você falou, essas grandes violências, elas têm que ser limitadas ao quadro do amor. Está dentro do quadro do amor. Tem a indulgência, tem um espaço para o outro se redimir, há de se suportar, releva-se um pouco, mas tudo tem um limite, até a tolerância do que o outro pode fazer. Excedido um certo limite, a condição precisa ser limitada, às vezes até pela lei humana. Sim, é por isso que o Emmanuel vai falar que o divórcio é uma medida humana. Quando ele fala humana, ele não quer dizer que é humana, que é porque as pessoas estão encarnadas aqui na Terra, é uma medida da Terra. Ele fala humana de humanismo, de humanidade, porque é uma libertação, você sair de um quadro quase que de tortura. É muito difícil, na relação casal, duas pessoas se manterem livres. Livres que eu digo servem um ao outro, mas não criar uma dependência. Poucos conseguem ter independência do outro. Esses que conseguem ter independência dentro do lar, profissional, afetiva, etc., esses têm mais facilidade para fazer essa manobra. Então é sempre interessante a todos nós, no momento em que vivemos bem com o parceiro, qualquer que seja esse, tentar o tempo todo ser uma pessoa livre da dependência econômica do outro, livre de qualquer dependência que o outro possa nos criar. E aí, livres, somos mais capazes de amar, porque quando o outro se perde, a gente consegue estabelecer o limite para que o outro se recupere no seu próprio equilíbrio que foi momentaneamente perdido.
Sim. Se não se recupera, a relação termina e aí segue-se adiante. Sim. O amor não aprisiona, né? O amor sempre liberta. Mas é sempre interessante essa colocação. Sou eu que tenho que me manter livre, independente daquilo que o outro tem que pode me aprisionar. E muitos casais são aprisionados no que o outro tem, e isso é o que às vezes cria esse conflito. Muito Com bom. certeza. Isso aí é nosso estudo. Bom, enfim, Flavinho. Próximo, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu nem sei que horas são. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu sei que esse tema é um tema complicado muitas vezes, mas vamos conversar mais sobre ele na semana que vem. No movimento espírita, é difícil às vezes a gente conversar sobre essas coisas de lar, de divórcio, disso tudo, porque tem hora que a comunidade religiosa meio que cria um mundo fora da realidade. E aí a gente vê muitas pessoas vítimas de preconceitos e de posturas que vão chegar no plano espiritual cheio de conflitos e de problemas mais problemas do que já tem. Vamos então... e se alguém falar assim, o Rafael falou que pode separar, que não sei o que, eu não falei nada disso. Eu falei que as pessoas precisam ter consciência daquilo que vivem e do limite, até onde vai o limite daquilo que elas suportam e do limite que elas dão ao outro para agredi-las. E que o divórcio é uma medida humana. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus. Abraçar nestes instantes o nosso mestre querido, Jesus, companheiro e amigo de todas as horas. Nos colocamos neste momento na posição de pedintes, pois ainda somos espíritos necessitados. Abraça-nos hoje, Jesus, a fim de que nós possamos melhorar a nossa conduta dentro e fora do lar. Permita que a cada dia os amigos espirituais estejam mais próximos de nós e que de nossa parte nós também possamos estar mais próximos deles. Amplia, Jesus, a nossa consciência para entendermos de que estamos aqui de passagem, ora resgatando nossos débitos, ora aprendendo alguma lição mais ou menos dura, mas sempre na medida das nossas forças. Envolva-nos em teu amor, Jesus, porque o teu amor é que nos dá essa fortaleza. O teu amor é que nos dá confiança para seguirmos em frente, trabalhando, lutando pela nossa reforma íntima e pela melhoria do mundo em que vivemos.
fica conosco, cuida de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Gente, Rafael. muito Boa noite.